Olá, queridos, tudo bem com vocês? Professor Wellington aqui. Hoje nós iremos iniciar uma disciplina nova, né? Disciplina de higiene e profilaxia, certo? Essa disciplina é bem importante, especialmente para a gente da saúde, porque a gente vai trabalhar em hospitais, clínicas, especializadas, que demandam, de uma forma muito significativa, que nós tenhamos o conhecimento e as práticas, tanto de higiene quanto, principalmente, de profilaxia, no decorrer do nosso trabalho, em todo o ambiente de trabalho. E também nós precisamos manter esses mesmos métodos de prevenção também quando nós estamos fora do trabalho, em nossas casas, justamente para que a gente não possa levar nenhum risco de casa para o hospital e nem do hospital para casa, ou clínica, né? Claro, dependendo do ambiente que você estiver trabalhando, certo? Em primeiro lugar, higiene, acho que todo mundo tem uma noção do que seja, né? Uma questão de... É sinônimo de limpeza, é sinônimo de cuidado, é sinônimo de saúde. E profilaxia talvez seja um termo um pouquinho mais distante do nosso vocabulário convencional, mas para vocês que são agora profissionais, que vão ser profissionais de saúde, são estudantes na área da saúde, saibam que profilaxia tem a ver com prevenção, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre o que significa o termo, bem especificamente, mas é basicamente isso, a gente vai falar sobre prevenção. Então, muito melhor do que tratar, do que chegar num nível de diagnóstico e terapia de uma patologia, é você conseguir prevenir ela, é você evitar com que ela aconteça. E é claro que a higiene está, sem dúvida, na parte mais alta da prateleira da profilaxia. Ou seja, a principal atitude que nós podemos ter como profissionais para combater qualquer tipo de patologia, de risco a patologias, é a prevenção a partir da higiene. Mas, sem mais delongas, vamos para o nosso slide de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa primeira aula de higiene e profilaxia, né? E vamos falar um pouco sobre história, certo? Deixa eu colocar aqui meu... Certo, melhor assim. Então, vamos falar um pouco hoje sobre história da medicina, da saúde e também o que nós vamos entender, ou tentar entender, estudar, debater no decorrer dessa nossa disciplina, certo? Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre a história natural das doenças, certo? Como foi que as doenças foram descobertas, os primeiros sintomas, como que os povos antigos, sem a tecnologia que nós temos hoje, como que eles se viravam com isso. Então, é o seguinte, história natural das doenças é o nome dado a um conjunto de processos interativos compreendendo as inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afetam os processos, que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente, ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. O que é isso? Esse texto longo quer dizer o quê, gente? Deixa até eu aumentar meu vídeo aqui para a gente concentrar um pouco no que esse texto quer dizer. Bem, a gente está falando aqui que a história natural das doenças vai buscar informações desde a origem até o término dos ciclos das patologias. A gente sabe que existem patologias, existem diversas causas das patologias. Patologia, a doença, ela é uma consequência de alguma coisa que não está correta, seja uma questão física, seja uma questão química, seja uma questão biológica, certo? Alguns desses fatores, ou mais de um deles, vão estar com algum tipo de defeito, com algum tipo de problema fora do seu funcionamento normal, para que ocorra uma doença, para que ocorra uma patologia, certo? E é interessante que a história natural das doenças vai estudar desde as causas primárias, ou seja, a gente vai ver o que um vírus pode causar, o que uma bactéria pode causar, e como que a gente pode, com questões de cultura de saúde, cultura de higiene, como que a gente pode, de uma forma simples
e até rotineira, como que a gente pode se livrar de possíveis patologias, de possíveis alterações da nossa anatomia e da nossa fisiologia normal, certo? A gente viu a primeira disciplina, foi anatomia e fisiologia, e a gente percebeu que nossos órgãos eles são compostos por tecidos, que são compostos por moléculas, por células, que são compostas por moléculas, que são compostas por átomos, certo? Qualquer alteração que faça com que fuja da normalidade, qualquer um desses termos que eu usei agora há pouco, pode fazer uma reação em cadeia. Então, um átomo que sofra uma alteração pode fazer com que a molécula se perca, que pode fazer com que a célula se perca, que pode fazer com que aquele tecido, aquele órgão, aquele sistema se perca. Por isso que é muito importante nós trabalharmos higiene e profilaxia, para que a gente consiga, de fato, nos livrar o máximo possível, tanto nós como profissionais, quanto nossos pacientes, de possíveis patologias, certo? Então, é o seguinte, então, como eu já falei, a história natural das doenças é o nome dado a esse conjunto de processos compreendendo as interrelações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento. Isso aqui eu já li no slide passado, é apenas para reforçar que o meio ambiente, certo? Ele vai, a forma que a gente trata o meio ambiente, especialmente o nosso ambiente de trabalho, ele vai estar diretamente ligado a possíveis patologias que nós possamos encarar, tanto nós como profissionais, quanto o paciente. Agora, imagina o seguinte, um hospital, uma clínica especializada, ela é feita para receber pacientes com, pode ser exame de rotina, mas a grande maioria são pacientes com suspeita de patologia, certo? E essas patologias são de diversas naturezas, como eu já falei, mas elas podem ser provenientes de vírus e bactérias, por exemplo, certo? E o que acontece? Geralmente, o paciente que tem uma patologia, ele já está com o sistema imunológico ou comprometido, ou pelo menos mais fraco do que o nosso sistema imunológico. Nós, como profissionais da saúde, precisamos nos cuidar o máximo possível, especialmente do nosso sistema imunológico, porque nós vamos viver nesse ambiente que é cheio de vírus e bactérias. Quanto mais fortes, mais saudáveis nós estivermos, muito melhor vai ser a nossa qualidade de vida no trabalho, certo? E aí o que acontece? Esse ambiente ele pode fazer com que haja uma resposta humana a um determinado estímulo. Esse estímulo nocivo de vírus, bactérias e outras coisas pode acabar, não é só esse tipo de patologia, descuido do ambiente, por exemplo, uma coisa muito básica no hospital, sala de raio-x. Paciente, o zelador do hospital vai lá e limpa e está molhado ainda. Se um profissional, um paciente escorregar, bater a cabeça naquele desespero de equipamentos que tem, já pode causar algum defeito, alguma invalidez, alguma alteração física, psíquica, e em casos mais severos pode levar até a morte, como disse aí o Livell e Clerc, em 1976, está bem a referência, certo? Então, assim, nós temos que nos preocupar com todos esses aspectos físicos, aspectos químicos e aspectos biológicos. A gente vai ver isso melhor ainda na disciplina de segurança do trabalho aplicada à saúde, certo? E aí é o seguinte, as patologias, a causa e consequência, vamos dizer assim, elas são classificadas em 2 períodos sequenciados. O primeiro período é o pré-patogênico e o segundo período é o período patogênico de fato. Lembrando, a essa altura do campeonato, patologia é qualquer alteração da normalidade da anatomia e ou da fisiologia humana. Ou seja, seu órgão pode estar bonitinho geometricamente. Se ele não estiver funcionando bem, pode ser uma patologia. Ou ele pode estar funcionando bem, mas o formato geométrico dele pode ter alguma alteração. Também é patologia, certo? Por exemplo, uma fratura, não é uma doença, mas é uma patologia. Uma luxação, não é uma doença, mas é uma patologia, certo? Então, toda vez que eu falo de patogênico, de patologia, tudo isso tem a ver com essa alteração daquilo que nós chamaríamos de normal num paciente saudável. E aí, esse período pré-patogênico, o próprio nome está falando, esse pré aí que vem ser um prefixo, né, dessa palavra, ele vem mostrar
que esse período é o que acontece antes da patologia, antes da doença, antes de desenvolver aquela anormalidade física, química ou biológica. E o período patogênico é justamente no período em que a doença está afetando, em que essa patologia está afetando diretamente o paciente. É o seguinte, nós temos aqui um gráfico que mostra a história natural de uma doença no homem. Então, beleza, o paciente ele está com uma saúde ótima, beleza. O que acontece? Nós temos aqui um triângulo que não é amoroso, pelo contrário, que nós temos o ambiente, o hospedeiro e o agente. O agente pode ser nós, podemos ser nós, pode ser o profissional, certo? Então, você está aqui no ambiente de trabalho, esse ambiente, dependendo das interações que nós temos com esse ambiente pode ter um agente, o hospedeiro que somos nós, tá, gente? Desculpa. Pode ter um agente, como um vírus ou bactéria, por exemplo, certo? Esse vírus e bactéria vai produzir estímulos, e aí essa saúde já desce para o nível de subótima. Ela era ótima, desceu para o nível de subótima, certo? E aí o que acontece? Depois que existe esse estímulo desses agentes externos, como vírus e bactérias, dependendo de como tiver a sua saúde, dependendo de como tiver o teu sistema imunológico, a gente já desce de saúde subótima para o estado de doença ou incapacidade declarada. Já estamos no período patogênico, ou seja, não é mais pré-patogênese, ou seja, não é a interação ainda com o agente que causa essa patologia. Toda vez que nós saímos da fase de saúde subótima, nós já estamos nessa outra fase que a gente chama de doença ou incapacidade declarada, e aí nós já estamos naquilo que nós chamamos de período patogênico. Já estamos com a doença, com a patologia. E aí tem o período próximo da morte, que também é patogênico, e a morte é quando já foge do período. Esse período aqui que nós estamos analisando no geral, o período pré-patogênico e o patogênico, são períodos da vida. Então, ou você está com saúde ou você não está com saúde. Depois que você morre, foge desse nosso controle, porque aí não pode mais ser classificado como vida, né? Então, é basicamente isso. A gente falou na disciplina de primeiros socorros a diferença entre urgência e emergência. E aí, dependendo de como o paciente vai estar classificado, paciente ou profissional, vai estar classificado nessa escala aqui de saúde, entre saúde ótima e morte, o paciente pode ser enquadrado num quadro de urgência ou num quadro de emergência. Qualquer dúvida, aquela última aula lá que a gente viu em primeiros socorros está no YouTube. Como a gente falou lá, aquele triângulo amoroso, você tem um agente que pode causar malefício à nossa saúde, tem um indivíduo e tem o meio ambiente, certo? Então, esse ambiente pode ser em casa, mas nós vamos falar especificamente do ambiente de trabalho. Vocês estão vendo aqui, ó, nesse fundo aqui do meu vídeo, deixa eu aumentar aqui, pessoal de enfermagem e radiologia. Isso aqui, se eu não me engano, é uma máquina de tomografia ou ressonância? Tomografia. O que acontece? Isso aqui é um ambiente que o técnico de radiologia vai trabalhar, dependendo da especialização dele. O técnico de enfermagem também trabalha aqui. De vez em quando ele vem fazer alguns procedimentos de auxiliar, certo? Então, assim, vai ser... Essa sala, dependendo de onde você for trabalhar, pode ser comum para qualquer um dos dois cursos. E é interessante que ela deve ser mantida o tempo todo limpa e deve ser mantida o tempo todo com a temperatura agradável. Essa temperatura tem a ver, principalmente, com o aquecimento que acontece aqui nesse tubo, por conta do efeito Joule, principalmente, mas é uma longa história, certo? Uma outra disciplina, uma história para uma outra disciplina. O que acontece? Gente, paciente de todos os tipos vão entrar nessa sala aqui, ó. Hoje em dia, por exemplo, vou botar aqui, ó, vem aqui, ó, vai ser justamente a mesa de exames, onde o paciente vai entrar. O paciente que está aí pode ser um paciente saudável, um sintoma de uma coisa que ele achava que era outra, ou pode ser um paciente com coronavírus atualmente. A primeira coisa que se faz hoje com coronavírus, um paciente que está com dificuldade para respirar, é fazer uma tomografia, certo? O paciente pode estar com fraturas, o paciente pode ser paciente de emergência, certo? Então, assim,
dependendo da situação, a gente pode ter uma série de agentes aqui no ambiente de trabalho. A gente pode ter vírus, bactérias e uma série de outras coisas, certo? Por isso, a importância da higiene e da profilaxia, que é a prevenção de possíveis patologias. Vamos ver aqui a diferença, essa relação entre saúde e doença. Vamos lá, prometo não deixar a aula tão grande hoje, tá, gente? Já fazer possível. Saúde é o estado de ausência da doença. Olha que definição intuitiva. E doença é a falta ou a perturbação da saúde. Saúde é o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais permaneçam normais. Saúde é um complemento, bem-estar físico e mental e social, e não meramente a ausência de doença. Isso já foi descrito pela OMS em 1948 e vale até hoje. A melhor definição de saúde é essa última, tá? Então, não é porque você não está doente que você está completamente saudável. Hoje, a OMS, Organização Mundial da Saúde, considera paciente saudável e paciente e profissional saudável aquele indivíduo que tem bem-estar físico, certo? Ou seja, anatomia e fisiologia estão perfeitos. Ele tem bem-estar mental, certo? Então, ele possui as faculdades superiores todas desenvolvidas e ele possui um bem-estar social. Ele consegue se relacionar bem com as pessoas, ele consegue viver bem em sociedade. Isso também vai estar ligado diretamente ao que a OMS confirma como, de fato, saúde, já que nós somos seres que vivemos em sociedade. Para estarmos perfeitamente bem, perfeitamente saudáveis, nós precisamos nos dar bem com a sociedade, certo? Então, esse trabalho social tem a ver também com saúde. E aí, essa saúde começa a ser sinônimo de alegria ou de felicidade, certo? Você se alimentar bem, você ter exercícios físicos, você sorrir, você cantar, você usar bem os seus sentidos, você aproveitar a natureza, tudo isso tem a ver com aquilo que a gente vai definir como saúde de fato, certo? O que mais seria a saúde? É o conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o estado de saúde e doença de uma população que varia nos diferentes momentos históricos e desenvolvimento científico da humanidade. Então é o seguinte, no decorrer da história da humanidade, a gente teve uma série de patologias virais, patologias bacterianas, certo? Efeitos físicos, biológicos e químicos causados por outras reações, como as guerras, principalmente. Então, assim, o processo de saúde da humanidade, ele vem variando no decorrer do momento histórico e também do desenvolvimento científico. Eu falei em uma outra aula, não lembro agora, se foi nessa turma, que tem um grande cientista chamado Isaac Newton. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar das leis de Newton, né? E a gente vai ver que Newton também viveu uma pandemia, é engraçado. Ele viveu aquilo que a gente chama de gripe espanhola, ou peste negra, ou peste bubônica, tem vários nomes. Mas que naquela época, quem fosse contraísse a doença, já era afastado e esperava morrer. Não tinha cura, não tinha solução, não tinha tratamento, não tinha nada. Se pegasse a doença, já era. E aí morreu naquela época 1/3 da população mundial. Hoje em dia, isso seria 3 bilhões de pessoas. Olha esse número, 3 bilhões de pessoas, proporcionalmente ao dia de hoje. Então, a gente vai estar vendo que, por mais que o coronavírus seja assustador, por mais que muita gente esteja morrendo, não é nada comparado com o que aconteceu na última pandemia. Por quê que é diferente? Porque nós vivemos momentos históricos, políticos, sociais diferentes, e principalmente vivemos um momento científico diferente. Nós temos tecnologias que podem ajudar. Já temos vacina, já temos tratamento para uma série de patologias, para uma série de sintomas. Então, hoje, graças a Deus, por mais que não esteja bom, mas também não está tão ruim comparado com as últimas patologias que existiram. Beleza, gente, deixa eu ver que horas são. A gente vai pausar essa aula hoje, por aqui. E assistam, comentem lá no grupo. Próxima aula a gente vai começar a falar um pouco sobre a história, essa concepção entre doença,
e saúde, o que era mais importante para eles em relação à saúde, se eles também levavam em consideração isso que eu falei sobre a vida social, o que eles consideravam normal, o que eles consideravam patologia, como que eles tratavam as doenças, como que a religião, o teísmo e o politeísmo tinha uma influência direta na própria ciência e, consequentemente, na medicina, na saúde, como que esses povos se relacionavam com isso. Vamos falar sobre isso bastante, para que a gente perceba que, desde aquela época, já foi se entendido que a higiene, a prevenção, a profilaxia são as armas que a gente sempre teve e sempre vai ter contra possíveis patologias, certo? Então, a gente vai ficando hoje por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, chame lá no privado ou aqui mesmo no YouTube. Tchau, tchau, gente. Um abraço.